Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química. E o exercício que vamos responder agora é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entre as transformações citadas a seguir, aquelas que não representam um fenômeno químico é... Bom, primeiro para a gente resolver um exercício desse tipo aqui, pessoal, a gente tem que saber o que é um fenômeno químico, né? A gente sabe que existe aquela diferenciação entre fenômenos químicos e fenômenos físicos, mas para resolver esse tipo de exercício aqui, que não é complicado, a gente tem que ter pelo menos uma base aí, de conhecimento do que é um fenômeno do tipo químico, né? Bom, primeiro vamos falar o que ele não é, tá? Um fenômeno físico. O fenômeno químico ele não é um fenômeno físico. Mas o que é um fenômeno físico? O fenômeno físico ele é aquele onde há, por exemplo, uma modificação da matéria. Por exemplo, a matéria ela é formada por determinados tipos de átomos. Esses átomos eles podem estar bem pertinho um do outro ou podem estar mais afastados, certo? Se os átomos eles se afastarem apenas um dos outros, as moléculas e os átomos ou os íons, eles apenas ficarem mais afastados ou mais próximos, isso é mudança de fenômenos físicos, tá? É um reagrupamento. Tá? Agora, fenômeno químico ele é diferente. No caso de um fenômeno químico, a gente tem determinados átomos e moléculas que a gente vai chamar de reagentes, por exemplo. Então, temos aqui os reagentes. No caso aí do fenômeno químico, esses reagentes eles vão reagir entre si. Por exemplo, eu tenho duas bolinhas brancas e duas bolinhas pretas, certo? E aí, elas vão se chocar. Certo? A bolinha preta vem para essa direção, vem para a esquerda e a bolinha branca vem para a direita. E elas vão se chocar. Quando elas se chocam, dependendo da forma com que elas se chocam, né, elas conseguem reagir, tá? Elas vão ter força suficiente para que uma reação química ocorra, tá? Então, ó, elas se chocaram aqui. As ligações entre as bolinhas pretas, uma com a outra, e as bolinhas brancas, uma com a outra, vão se romper. E vão ser feitas ligações entre bolinha branca e bolinha preta, bolinha branca e bolinha preta. Como assim? Estou dizendo que essas ligações aqui, ó, nesse sentido que eu estou cortando aqui, elas vão se romper. E vão ser formadas ligações nestes sentidos dessas setas que eu estou colocando aqui, tá bom? Ou seja, as bolinhas pretas vão se separar e as bolinhas brancas vão se juntar. Então, ó, os nossos reagentes, eles vão formar produtos. O que são produtos, né? Produtos são moléculas que a gente tem no final das reações químicas, tá? Elas são feitas a partir dos reagentes. E os reagentes, eles são as moléculas que a gente tinha antes da reação ocorrer, certo? Então, os reagentes vão formar os produtos. No caso, os produtos vão ser bolinhas brancas e pretas juntas, tá? E aí, essas são as nossas moléculas que a gente formou, que são formadas por bolinhas brancas e por bolinhas pretas. Vocês deu mais ou menos para entender? Então, ó, aqui nós temos os produtos, que são essas duas moléculas, e aqui nós temos os reagentes, que são essas moléculas aqui, que se chocaram para formar os produtos. Observem que o fato delas terem se chocado quebrou-se as ligações que existiam entre os reagentes e formaram-se novas ligações entre as moléculas que eram dos reagentes e que formaram aí os produtos. Tudo bem? No caso, por exemplo, o cozimento do ovo. Aqui, pessoal, a gente tem um reagente e depois temos um produto, certo? Então, esse caso aqui é uma reação, é um fenômeno químico? Sim, é um fenômeno químico. Mas nós queremos saber o que? Entre as transformações citadas a seguir, aquela que não representa um fenômeno químico, tá? Não representa. Então, o cozimento do ovo representa. Agora, a queima do carvão, ó, não é o cozimento do ovo, tá? A queima do carvão também é um fenômeno químico, porque também vão ser aí moléculas iniciais, que vamos chamar de reagentes, e depois moléculas finais, que vamos chamar aí de produtos, tá? Então, vai ocorrer aí uma reação química, tá? O amadurecimento de frutas também ocorre reações químicas e o azedamento do leite também ocorre reações químicas. Aí você pode ficar se perguntando, poxa, mas e o que é a formação de orvalho?
que é isso? Formação de orvalho. Isso daí, pessoal, é uma mudança de estado físico que a gente tem, tá? Na verdade, a gente vai... mudança de orvalho, também conhecida como... a gente também chama de sereno. O que é isso? É um fenômeno físico, né, no qual a umidade do ar ela precipita, né, por condensação na forma de gotas. Isso ocorre pela diminuição da temperatura ou também em contato, por exemplo, a gente tem a diminuição da temperatura ou contato com superfícies que são frias. Isso acontece quando o ar tem um contato com superfícies frias, tá? Que também vai gerar aí uma determinada mudança brusca de temperatura, tá? Uma mudança para baixo. A temperatura vai estar abaixando. Então, isso é um fenômeno vinculado à capacidade do ar de incorporar ou reter, né, o vapor de água. Beleza? Ou seja, o que é isso? A temperatura abaixou, a temperatura está abaixando, as moléculas do ar elas podem se incorporar a uma determinada superfície e formar aí gotículas, tudo bem? Então, por exemplo, a gente pode ter... Isso acontece, as pessoas veem isso muitas vezes na natureza, né? Onde tá frio e de repente tem uma folha. Vou tentar desenhar uma folha aqui. Vai sair mais ou menos, né? Mas vai. Ó, tem uma folha aqui. E aí às vezes vocês notam, as pessoas notam que na folha tem gotículas, né? Isso quando tá bem friozinho assim, quando tem um clima bem úmido assim, certo? Essas gotículas aí são moléculas do ar que em contato aí com essa superfície fria, elas condensaram, né? Elas voltaram para o estado líquido, beleza? Então é basicamente isso daí que é a formação de orvalho. Agora vamos lá. Primeiro, as moléculas estavam no estado gasoso, certo? Por exemplo, essas moléculas que eu estou representando assim são moléculas de água. Como que é desenhada a molécula de água? Vamos pegar uma dessas moléculas aqui e vamos ampliar ela, tá? Ó, vamos ampliar ela aqui. Como que é o desenho de uma molécula de água? Vamos colocar aqui dentro. Molécula de água, vocês sabem que são formadas por dois tipos de átomos, né? Hidrogênio e oxigênio. A gente tem um átomo de oxigênio unido com dois átomos de hidrogênio, certo? Esse átomo de oxigênio ele vai ter esses pontinhos aqui que a gente chama de elétrons livres, tá? Ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons livres. E ele faz duas ligações com dois átomos de hidrogênio. Isso aqui, pessoal, é uma molécula de água no estado gasoso. Agora, ela na formação de orvalho, ela vai para o estado líquido, certo? Então ela vai virar uma gotícula, certo? Numa gota de água, a gente tem várias moléculas de água, mas se eu puder ampliar, sei lá, em uma moléculazinha aqui, só uma molécula, e eu ampliar ela, eu vou observar o seguinte. Vou observar como é a forma de uma molécula de água no estado líquido. E a forma é exatamente essa daqui. Você pode se perguntar, pô, professor, mas é igual? É igual no estado gasoso e no estado líquido? Sim, é igual. O que muda? O que muda é a organização, é o espaçamento entre as moléculas de água. No estado líquido, as moléculas vão estar bem mais próximas umas das outras do que no estado gasoso. Então, por exemplo, vou colocar essa gotícula aqui um pouquinho maior, o desenho dela. Então, ó, é como se as moléculas de água estivessem assim, ó, numa distância bem menor, certo? Vocês observam que a distância entre as moléculas de água no estado gasoso, agora parece uma coxinha, né? Não sei nem se está parecendo uma gotícula de água, mas tá bom. Olha só, a diferença aqui, ó, o espaço entre as moléculas no gás, ele é bem maior do que no líquido, certo? Tem espaço no líquido? Tem, mas esse espaço já é menor, certo? Então, a formação de orvalho é uma mudança que a gente tem aí no estado físico da matéria, tá bom? Que a gente passa aí de certa forma do estado gasoso para o estado líquido. Tranquilo, pessoal? Então é isso daí. Eu espero que vocês tenham entendido aí a resolução deste exercício. Caso tenha ficado alguma dúvida na resolução desse exercício, então deixe a dúvida de vocês aí nos comentários, porque aí depois eu posso
vir responder essa dúvida para vocês. E se vocês tiverem dúvidas sobre essa matéria, mas não exatamente sobre esse exercício aqui, e esse exercício, essa resolução que eu fiz, ela não matou essa sua dúvida, então deixe a sua dúvida nos comentários também, pode ser uma questão também, que aí eu posso vir depois e resolver essa questão para vocês, ou na forma de uma videoaula, ou responder ela apenas nos comentários, tá bom? Aí isso aí vai depender mais do tempo que eu vou ter aí para responder essa questão para vocês, tá? Se eu tiver com tempo, eu até faço uma videoaula para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem deste assunto aqui ou de outros assuntos de química também, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, deixe um gostei nesse vídeo, porque ajuda na divulgação da videoaula. E se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva no Estuda Mais, pois assim vocês podem receber mais videoaulas assim como essa. E se vocês gostaram muito dessa videoaula, compartilhem ela em suas redes sociais para que seus amigos também conheçam o canal Estuda Mais. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.